Olá, crianças! Bem-vindos a mais uma videoaula de História. O assunto da nossa aula de hoje é o ciclo da cana-de-açúcar. Vamos lá? Você sabe o que foi o ciclo do açúcar? Vamos descobrir agora. O ciclo do açúcar aconteceu em um período da história do Brasil colonial, compreendido entre meados do século XVI e meados do século XVIII. Neste período, a produção do açúcar voltava para a exportação. Nos engenhos do Nordeste brasileiro, foi a primeira atividade econômica. Mas quando ocorreu o início do ciclo? Vamos conhecer agora. As primeiras mudas de cana-de-açúcar chegaram em um território brasileiro pelas mãos de Martim Afonso de Souza. Sua expedição tinha a função de dar início à colonização do território brasileiro, ação desejada pela coroa portuguesa como forma de proteger o litoral do Brasil das invasões estrangeiras. Neste contexto, Martim Afonso de Souza deu início à produção do açúcar no Brasil em 1533, através da instalação do primeiro engenho da colônia, na cidade de São Vicente, localizada no atual litoral do estado de São Paulo. As principais características do ciclo do açúcar foram: a economia do açúcar foi responsável pela consolidação da colonização, através da ocupação de parte da costa brasileira. O engenho foi a principal unidade de produção de açúcar no Brasil colonial. O uso de mão de obra escrava deu origem africana no plantio e colheita da cana-de-açúcar, assim como nas várias etapas da produção do açúcar. Os escravos, principalmente mulheres, também foram usados na execução de atividades domésticas. A prevalência das grandes propriedades rurais, chamadas de latifúndios, no Nordeste brasileiro, com forte concentração de terra. A sociedade patriarcal, com poderes políticos, econômico e social, concentradas nas mãos dos senhores de engenho. Tráfico negreiro como outra importante atividade lucrativa, principalmente para os comerciantes e coroa portuguesa. Agora vamos falar sobre a crise do ciclo do açúcar. A economia açucareira começou a entrar em crise na segunda metade do século XVII, com a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro. Empreendedores holandeses foram para a região das Antilhas produzir açúcar. Os holandeses se tornaram um forte concorrente, pois vendiam o açúcar mais barato na Europa, além de controlarem o transporte e comércio do produto. Desta forma, os holandeses conquistaram o mercado consumidor europeu, iniciando uma forte crise na economia açucareira no Brasil. A crise se acentuou mais ainda em meados do século XVIII, período em que a economia brasileira passou a se voltar para o ouro da região das Minas Gerais. A região sudeste passou a atrair investimento. A capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro e o ciclo do açúcar chegou ao fim. Vamos ver agora algumas curiosidades históricas. Os territórios dos atuais estados da Bahia e Pernambuco foram os locais de maior concentração de engenhos de açúcar no Brasil colonial. Logo, foram as regiões que apresentaram maior produção e exportação do produto. No começo do ciclo do açúcar, segunda metade do século XVI, muitos senhores de engenho utilizaram mão de obra indígena na produção açucareira,
Porém, com forte oposição dos padres jesuítas, essa opção foi deixada de lado em favor da mão de obra escrava africana. Ao contrário da atualidade, o açúcar do período colonial era caracterizado pela presença de muitas impurezas. Ele era consumido principalmente em formato de pequenos torrões. Era um produto muito desejado na Europa, porém, em função do seu alto preço, era consumido somente pelos membros da elite. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre essa planta. A cana-de-açúcar é uma planta de tronco fino e comprido, com folhas também compridas e verdes. Seu tronco é macio e possui alta concentração de açúcar. Ela é de origem asiática. A cana-de-açúcar foi trazida para o Brasil pelos portugueses na primeira década do século XVI. A cultura da cana desenvolveu-se com sucesso no Nordeste brasileiro, sendo que o Brasil se tornou o principal produtor e exportador de açúcar nos séculos XVI e XVII. A cana-de-açúcar adapta-se facilmente em regiões de clima tropical, pois necessita de chuvas e boa quantidade de luz solar. A região do interior do estado de São Paulo concentra atualmente a maior quantidade de canaviais. As usinas produzem álcool, principalmente o etanol, para ser utilizado como combustível de automóveis. O etanol é bem menos poluente em comparação aos combustíveis fósseis derivados do petróleo, como o diesel e a gasolina. Uma parte da produção destas usinas de cana destinam-se à fabricação de açúcar branco e aguardente, que é a cachaça. Na aula de hoje, reforçamos um pouquinho da nossa história, não é mesmo? Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Um beijo no coração de todos.